Psicopata. Quando essa palavra surge, muitas pessoas imaginam um louco segurando uma faca ensanguentada e fazendo uma trilha de corpos por onde passa. Talvez isso aconteça por dois motivos. Primeiro, claro, o subgênero de terror slasher, aqueles filmes de assassinos em série. Jason e Michael Myers talvez sejam os mais famosos nesse ramo. O segundo motivo é o sensacionalismo da mídia em volta dos psicopatas, seja na TV, no rádio, nos jornais. Sempre que um psicopata acaba emergindo na sociedade, a mídia tradicional prefere criar matérias chamativas, sensacionalistas e até mesmo exageradas do que passar informação útil para as pessoas. Senhoras e senhores, eu sou o Daddy Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje, iremos entender o que é um psicopata, falar sobre por que um psicopata se destaca de um sociopata ou um psicótico, como esse tipo de pessoa surge e como eles agem. O primeiro ponto é que muito se confunde psicopatia com psicose, psicopatas com psicóticos. As duas coisas são completamente diferentes e a longo prazo um psicopata pode causar muito mais danos à sociedade. Uma pessoa psicótica perde totalmente a noção da realidade. Os efeitos podem ser os mais variados possíveis. Essa pessoa pode achar que se tornou algum animal, pode ouvir vozes ou se sentir perseguida, pode ver miragens e, claro, também pode ter surtos de violência. Basicamente, e falando de maneira simples, o cérebro de um psicótico perde o controle sobre a realidade e a imaginação. Tudo se mistura e daí vem os vários delírios diferentes. Já um psicopata tem plena consciência de tudo o que está fazendo. Um psicopata pode ter dificuldades de obedecer leis e seguir regras, mas caso ele desrespeite alguma dessas coisas, vai ser algo bem calculado e pensado. Já um sociopata tem, de fato, várias coisas em comum com um psicopata. Antes de falarmos mais a fundo sobre isso, vamos entender então, afinal, o que define um psicopata? Bem, existem alguns padrões que podemos observar na maioria deles. O primeiro de todos é o orgulho, mas eu estou falando de um orgulho extremo mesmo. Um psicopata se importa apenas consigo mesmo e mais ninguém. E ele vai fazer de tudo para se dar sempre bem em cima das pessoas, mesmo que isso possa machucar ou prejudicar elas de alguma forma. Por isso, psicopatas acabam sendo também muito manipuladores. O segundo motivo é o isolamento. Psicopatas tendem a se isolar, meio que não por opção, mas de alguma forma eles não conseguem se socializar da forma correta, ou até mesmo não se interessam por isso. Talvez, por exemplo, por causa da coisa do orgulho, psicopatas não entendem valores como amizade, onde uma pessoa faz pela outra sem pedir nada em troca. O terceiro motivo são as justificativas. Psicopatas sempre vão dar justificativas para eles mesmos quando fizerem algo de errado. E também, através da já citada manipulação, vão tentar justificar atos e dar desculpas para outras pessoas caso sejam pressionados. E por último, temos a questão da apatia. Talvez esse seja um reflexo do orgulho. Além de se importar consigo mesmo apenas e acima de tudo e de todos, um psicopata simplesmente não sente nada por ninguém, não conseguem sentir pena,
culpa e nem remorso. Ver uma folha de papel rasgada e ver um corpo partido em dois, para um psicopata vai dar no mesmo. E eles também não se sentem arrependidos de nenhum mal que fazem para outras pessoas. Então, agora sim, qual a diferença entre um sociopata e um psicopata? Bom, senhoras e senhores, até os psicólogos e os psiquiatras ainda discutem se eles deveriam ser realmente separados ou não, mas atualmente o que se afirma é que psicopatas vão ser muito mais manipuladores, calculistas, frios e pacientes. O psicopata sempre vai planejar um assassinato da melhor forma possível, vai pôr o plano em prática e aproveitar o máximo possível, e no final ainda faz o possível para não deixar rastros ou provas que possam trazer problemas. Já um sociopata pode acabar agindo por impulso, matando alguém e deixando provas que o incriminem para trás. Ou seja, com essas informações, acho que vocês já entenderam as diferenças entre psicóticos, psicopatas e sociopatas. E entenderam também que psicopatas são muito mais perigosos, articuladores. E enfim, chegamos à pergunta: como nasce um psicopata? Mais uma vez, a ciência ainda não tem uma resposta definitiva para isso. Além da psicologia e da psiquiatria serem relativamente novas, é muito mais difícil estudar como um cérebro funciona do que estudar um coração ou um estômago. Por mais que todos esses órgãos sejam extremamente importantes, o cérebro é de longe a coisa mais complexa do nosso corpo. Mesmo assim, já é possível apontar alguns padrões e começar a formular uma resposta. Dois fatores acabam sendo os mais importantes para essa resposta, inclusive: o ambiente e o próprio cérebro. Aqui no canal mesmo já falamos de muitos psicopatas, como a Batory, por exemplo, e de psicóticos, como o Ed Gein. Na maioria das biografias dessas pessoas, o ambiente, a família e os acontecimentos da infância são muito importantes para moldar a mente delas. Então, o primeiro ponto: acontecimentos traumáticos, isolamentos durante a infância e ambientes conturbados. Mas é válido lembrar que existem alguns casos de psicopatas que tiveram ótimas famílias e infâncias também. Enfim, o segundo ponto é o próprio cérebro. Cientistas já estudaram e ainda estudam cérebros de psicopatas. Eu não vou entrar em termos técnicos para o vídeo não ficar chato. O importante é dizer que os cientistas já conseguiram encontrar semelhanças na estrutura dos cérebros desses psicopatas. O cérebro de um psicopata pode ter uma área reduzida, outra aumentada. Isso, por incrível que pareça, pode resultar diretamente na falta de remorso e no excesso de violência, por exemplo. Enfim, em resumo, eu diria que o ambiente pode desencadear um cérebro que já é predisposto a funcionar dessa maneira. Palavras de um próprio estudioso dessa área, inclusive. Tanto a educação quanto o ambiente podem contribuir para o nascimento de um psicopata. E só para finalizar o vídeo, lembrem-se, psicopata não é sinônimo de serial killer. Uma pessoa pode ser um psicopata sem matar ninguém, apenas manipulando, se aproveitando, etc. Mas o sadismo é sim uma característica predominante para eles. Enfim, galera, é isso. Mais uma vez, muito obrigado por assistirem. Eu espero de verdade que tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu, fui!